Matéria, fonte e causa se constituem elementos essenciais da teoria dos sonhos. Há uma poesia que indica uma parte disso. A membrana rósea da pele e os poros imploram, suor e lágrima no condimento, e o vigor surrado no horizonte indicam, perpendicularmente, a sede do homem e a fonte. Poesia de Jorge Henrique Scheffel, poeta amigo, falecido em 2019. Freud nos diz que todo sonho possui uma relação direta e causal com alguma experiência do sujeito no dia que antecede ao sonho. Ora, isso quer dizer que uma ou um grupo determinado de experiências no período da vigília, no dia anterior ao sonho, funcionam como elementos disparadores, para usar um termo de Freud, do sonho. Em alguns casos, eles estão presentes no próprio sonho, como representações atuantes no sonho. Mas em outros casos, eles somente podem ser apreendidos pelo trabalho da livre associação e então aparecem como parte do conteúdo latente, nos pensamentos oníricos latentes, ou como referências durante o processo associativo, tal como no sonho de distorção de Freud, em que N e a conversa com Freud somente pode ser encontrado pelo trabalho com a cadeia associativa. Freud nos diz que a sua pesquisa confirma que sempre encontraremos um elo com o dia anterior e escreve: nos 2 sonhos que submeti a uma análise meticulosa nos capítulos anteriores, os quais trabalhamos, o da injeção de Irma e o do meu tio de barba amarela, a relação com o dia anterior é tão evidente que não necessita de qualquer elucidação adicional. Realmente, nosso trabalho com esses sonhos, tanto na presente aula como na anterior, terceira, tinha por finalidade possibilitar, dentre outros aspectos, a fixação dessa importante característica do trabalho de sonhos colocado por Freud. Mas gostaria de acrescentar aqui um pequeno exemplo de Freud, ainda que não vou trabalhá-lo em toda a complexidade dele no presente momento. O 6º exemplo para confirmar a tese de que os sonhos possuem um ou mais disparadores ou excitadores no dia anterior, Freud nos apresenta um pequeno sonho. Ele sonha com um homem sobre um rochedo acantilado em meio ao mar, à maneira de Bocklin. A fonte, Dreyfus na Ilha do Diabo, e, ao mesmo tempo, notícias de meus parentes da Inglaterra, etc. Nesse sonho, temos 2 fontes, notícias da família que migrou para a Inglaterra e uma das preciosidades da arte que Freud muito apreciava, o quadro A Ilha dos Mortos, do pintor alemão do movimento simbolista do século XIX, Arnold Böcklin. Esse quadro tem uma curiosa história, pois Böcklin o pinta de uma encomenda de uma viúva, mas retrata também um profundo luto seu. No final da metade do século XIX e na primeira metade do século XX, esse quadro foi um dos mais famosos quadros da Europa. Na maioria esmagadora das residências se poderia encontrar uma reprodução impressa dele, seja em calendários ou na parede, e Freud tinha, em seu consultório, uma reprodução a óleo do quadro. Também um outro austríaco apreciava ele muito e o requisitou de forma ditatorial que esse quadro fosse colocado em sua sala
no Reichstag. Trata-se de Adolf Hitler. Por motivos e fundamentos inconscientes completamente diferentes e talvez, certamente, opostos, a mesma obra de arte é fonte para muitos. Freud encontrava em Böcklin o Hades, o mundo dos mortos gregos, no adentrar na porta do mundo dos sonhos e, de forma shakespeariana, olhando para a morte, o mundo dos sonhos, do qual não mais se retorna. No dia anterior, após a notícia dos parentes longínquos, quase como o campo do Hades, Freud contempla o quadro de Böcklin e lê uma notícia no jornal sobre a grande injustiça do caso Dreyfus, uma vergonha para a história da França. A coisa poderia ir longe, e na nossa página eu coloco algumas referências ao lado do vídeo para este sonho, para que vocês possam continuar em sua referência, tanto em relação a Böcklin como ao caso Dreyfus. Retornando à ideia recente do sonho, vemos que a ideia de disparador é pensada então por Freud como um elemento que ele chama de excitador. Sobre esse elemento excitador, Freud vai escrever: acredito, assim, que para cada sonho há um excitador entre as experiências sobre as quais ainda não consultamos o travesseiro. Quer dizer, ainda não elaboramos. Nesse sentido, o passado recente e mesmo o material infantil será conectado na cadeia das representações associativas com o elemento excitador da vigília anterior ao sonho, o qual disparará a produção onírica, a estrutura cênica da representação no sonho. O sonho pode escolher seu material, assim, de qualquer momento da vida do sujeito, sendo utilizada uma chave de critério que incidirá na sua busca no elemento excitador, presente nas experiências do dia anterior, podendo ser um outro, algo que se ouve, uma imagem que se vê, algo que se lê, uma experiência física, orgânica, um acontecimento, etc. Enfim, um elemento qualquer que tenha sido vivido de qualquer modo e foi, de certo modo, deixado para o lado e para o qual o campo do movimento de uma resistência tem atuado, isto na formação de um recalque, e que retornará no campo do sono na formação de uma cena, ou seja, um sonho. Assim, Freud continua a sua abordagem e vai pensar as fontes oníricas, que podem ser, então, em primeiro lugar, uma experiência recente e psiquicamente significativa, a qual é substituída de maneira direta no sonho, como no sonho da ejeção de Irma, e o sonho no qual o amigo R e o tio de Freud se mesclam. Em segundo lugar, várias experiências recentes e significativas para o sujeito, as quais são combinadas em uma unidade no e pelo sonho, pelo trabalho. Um puzzle no qual as experiências se conectam no sonho. Esta situação é ilustrada no sonho do discurso fúnebre e do jovem médico. Em terceiro lugar, uma ou mais experiências recentes e significativas, as quais são substituídas no conteúdo onírico pela menção a uma experiência do mesmo período, porém indiferente, no qual uma ponte de deslocamento pode ser identificada, a qual está clara no sonho da monografia botânica de Freud, a folha. Em quarto lugar, uma experiência interna e significativa, uma lembrança ou sequência de ideias
na mente do sujeito, as quais são regularmente substituídas no sonho pela alusão a uma impressão recente, porém indiferente. Freud nos diz que esse quarto é o mais que se apresenta, o mais frequente em seus pacientes, no momento de seu trabalho. Ou seja, uma experiência interna e significativa, presente no campo, principalmente na neurose histérica. Ou seja, algo que aparece como encobridor de uma lembrança encobridora que, por sua vez, vai encobrir algo mais no sujeito. E então produz um sonho. Mas gostaria de, por último, trazer um aspecto a mais. Em todo esse movimento maravilhoso que teoricamente realiza Freud, no horizonte background de seu pensamento, temos a ideia de causa e causalidade. Gostaria de, pelo menos, provisoriamente, é claro, aqui tocar na ideia de causa, a qual tem relação com a matéria, a fonte e os afins e fins que serve o sonhar e o sonho. Poderíamos dizer que todo sonho poderia ser pensado em sua causa material, por exemplo, que nos forneceria uma dupla matéria, encontrada no dia anterior e dentro do próprio sonho. Assim, a causa material do sonho, a matéria de que a coisa é feita, a matéria na qual consiste o objeto de que a coisa é feita, referenciando aqui Próspero, no qual ele diz que somos tecidos pelo tecido de nossos sonhos e que a nossa vida é circundada de sonho. Encontramos os elementos do dia anterior como elementos pré-oníricos e excitadores, que dizem: venha para o mundo do sonhar, e as representações de imagens, de sons e tudo mais para dentro do sonho. Mas todo sonho tem uma força que o dispara, que o sustém, a qual Freud vai situar a pulsão. Trieb, em alemão. E essa seria a eficiência dele, a sua causa eficiente, a fonte de origem da coisa sonho, aquilo ou aquele que tornou possível o sonhar e o sonho como um acontecimento e como um objeto de estudo para a psicanálise. E ao sonharmos e nos recordarmos, vemos que todo sonho, como uma pintura, tem uma forma, o que nos leva até ele como possuindo uma causa formal, uma estrutura formal de manifestação. Uma grade, uma Bildung, como formação. Finalmente, após o trabalho analítico da interpretação como significação, a Deutung em alemão como interpretação, no sentido de significação, da Traumdeutung, da interpretação dos sonhos, pela livre associação, levada a cabo pelo sujeito do sonho, o sonhador, encontramos o fato de que todo sonho é a realização de desejo. E o desejo, esse elemento fugaz, que somente posso aprender pelos seus efeitos, pelos seus índices, como, por exemplo, o sonho é a causa final. Aquilo que, ao final de todo e qualquer exame, lhe dá a forma, a intencionalidade, não capturada pela consciência que sempre resiste ao desejo, e que pelo qual somente o trabalho analítico e a recuperação dos elementos da primeira instância, como pensamentos oníricos latentes e outras formas latentes, podemos apenas perceber que existe e indicá-lo. Enfim, com os elementos trabalhados por estas 4 aulas até aqui, estamos agora em condições de, em nossa próxima aula, a 5ª,
encontrar o poeta do inconsciente. E a partir e somente depois de seu poema enunciado. Mas essa é uma história que certamente ainda encontraremos nela os nossos poetas e guardiões da língua, os amigos íntimos de Freud, mais uma vez. E com isso, fechamos o trabalho dessa aula. E convido vocês a conhecerem a nossa poeta homenageada e as minhas palavras finais. Até lá.